A doutrina de Moisés é o título da lição 2, na classe dos jovens. Então disse o Senhor a Moisés: Subi a mim ao monte e fica lá, e dar-te-ei tábuas de pedra e a lei e os mandamentos que tenho escrito para os ensinares. Êxodo 24:12. Moisés recebeu a lei diretamente do Senhor. O texto bíblico está em Gálatas 3, do 23 ao 26. Mas antes que a fé viesse, estávamos guardados debaixo da lei e encarcerados para aquela fé que se havia de manifestar. De maneira que a lei nos serviu de aio, de elo, de meio para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Tá? Mas depois que a fé veio, já não estamos mais debaixo de aio, porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Eu quero saudar a todos com a paz do Senhor. Sou o professor, tá aqui minha água. Sou o professor Denis Pereira e é um prazer recebê-los aqui para prepararmos mais uma aula da Escola Dominical. Tá muito calor, precisamos hidratar aqui a garganta. Se você não está inscrito no canal ainda, inscreva-se e ative as notificações, dá like no vídeo e deixe aí o seu comentário, que é muito importante para nós. Também é importante que você olhe aqui a descrição do vídeo, tem todas as nossas redes sociais, incluindo o Instagram e o WhatsApp. Será um prazer atender os irmãos nesse ano 2024, ministrando a palavra de Deus, palestra para pais e filhos, palestras para casais, treinamento para professores, enfim. Será um prazer servir a Igreja de Cristo, onde os irmãos congregam, pastoreiam, lideram. Também aqui na descrição do vídeo você vai encontrar o primeiro link do treinamento Transforme Suas Aulas. Você recebeu algum tipo de treinamento para professores da escola dominical? Gostaria de aprimorar, aperfeiçoar o ministério de ensino da palavra de Deus? Você gostaria de ser um professor mais confiante, preparado? Pois esse treinamento é para você. Você vai assistir às aulas no conforto da sua casa, quantas vezes você quiser. É um treinamento com acesso vitalício. O preço de lançamento é excelente e ainda tem 70% de desconto. E deixa eu só dizer algo aqui, meus irmãos. Eu preciso de ajuda porque isso aqui demanda tempo, isso aqui demanda dinheiro. Por exemplo, nós temos agora uma demanda alta, que é o nosso podcast todo sábado às 9 da manhã. Assista, tem sido uma bênção fazer esse projeto. Estúdio profissional, aqui eu estou na minha casa, no meu quarto. Estou de frente para minha cama, tripé montado aqui em cima da cama e tal, mas lá é um estúdio profissional, com câmeras profissionais, técnico, enfim. Assiste o podcast e vai ver que é de alto nível. Só que eu não me sinto à vontade para fazer sorteio como muitos acabam fazendo, irmãos. Eu não me sinto à vontade de participar e então não me sinto à vontade de fazer. Tá? Então, adquirindo o treinamento Transforme Suas Aulas, você me ajuda nesta outra frente de trabalho, tá bom? Você me ajuda nesta outra frente de trabalho. Também não me sinto à vontade de ficar pedindo oferta, tá? Aqui na descrição tem uma chave Pix. Se você quiser fazer, fique à vontade, mas o meu foco aqui é transmitir a palavra de Deus, mas tudo envolve dinheiro. Então você me ajuda a produzir conteúdo saudável, edificante, de qualidade aqui, e com certeza nós seremos muito gratos, tá bom? Bom, vamos lá, aqui para esta aula abençoada, onde nós vamos tratar a respeito do propósito e o valor da doutrina. Né? Então o que é doutrina? Fala aqui para nós nos comentários. Faremos uma reflexão a respeito da doutrina de Moisés, uma referência à lei que Deus entregou ao seu servo, bem como as suas aplicações, tá? Então nós vamos ver aí na lição de hoje, ou a partir da lição de hoje, essa questão, na lição de hoje, mais diretamente falando, o que é doutrina. Deixa eu só abrir aqui uma revista para eu poder
com mais tranquilidade, por que não dizer até mesmo segurança, dar aqui esta resposta aos irmãos dentro daquilo que a gente está trabalhando nesse trimestre. Deixa eu ver qual classe que é. Não é a de... Deixa eu ver aqui uma coisa, se é a de juvenis. A gente falou... Não é a de juvenis. Deve ser então a de adolescentes. Tem algumas revistas que elas estão trazendo aí algumas informações que são muito interessantes sobre esse assunto, mas deixa para lá. Bom, a antiga aliança é o primeiro tópico. Compreendendo o termo. A expressão antiga aliança se refere a uma parte importante do plano divino na história e não deve ser negligenciada e nem desvalorizada, tanto na individualidade de pessoas quanto na coletividade de seu povo. Deus estabeleceu importantes e eternas alianças, tá? Do ponto de vista bíblico e divino, não tem nada antigo, ou melhor, não tem nada velho, não tem nada ultrapassado. É que na nossa cultura algo que é antigo é deixado de lado, né? Haja visto os hinos, né? Eu assusto muito hoje que a gente esmerilha um hino por 6 meses, depois ninguém canta mais, né? Por exemplo, quem que canta Ousado Amor hoje? Ninguém mais está cantando Ousado Amor, né? A igreja será arrebatada, já estão parando de cantar, né? Então, só que no reino de Deus, nós trabalhamos com coisas espirituais e eternas, então a gente não trabalha com data de validade, tá? Então, mas é um ensinamento antigo, mas é a palavra de Deus? Então ela é eterna, não é antiga. Mas foi lá para Moisés, estava tudo programado, tudo preparado, tá? Um exemplo é a aliança que Deus fez com Israel, que é denominada de os 10 mandamentos, tá? É possível então afirmar que a expressão antiga aliança faz referência à forma pela qual o povo de Israel foi tratado por Deus no Antigo Testamento, tá? Então, assim como a nova aliança, a antiga cumpriu o propósito de Deus em se conectar e falar com os homens, tá? Então, qual o propósito da antiga aliança, não é? Ou das alianças que Deus estabeleceu com o seu povo? O propósito sempre foi estabelecer contato. O propósito sempre foi se conectar com os homens, falar aí com os homens, tá? Quais características e propósito da antiga aliança? A compreensão da antiga aliança depende de analisá-la à luz da nova aliança, né? Então, a antiga aliança ela aponta para a nova aliança. Esse exercício passa por identificar o que o Novo Testamento tem a dizer a respeito de suas características e propósito, tá? A carta aos Hebreus nos apresenta uma comparação entre a antiga e a nova aliança. Na introdução, o autor nos apresenta como Deus tem se comunicado com seu povo na história, tanto na antiga quanto na nova aliança. Acerca da antiga aliança, esse mesmo texto apresenta as suas principais características. Os homens foram os seus instrumentos, ela foi externa, ela dependeu de tomar uma forma por meio de cerimoniais e foi representada por símbolos, tá? Então vamos lá, características da primeira aliança. Os homens foram seus instrumentos, ela foi externa, dependeu de tomar uma forma por meio de cerimoniais, foi representada por símbolos, tá? Então você vai ter aí no Antigo Testamento, na Antiga Aliança, muita simbologia. Desta forma, por meio da Antiga Aliança, Deus firmou um pacto, um relacionamento com seu povo, preservando-o de possíveis contaminações, enquanto os israelitas aguardavam uma nova aliança a partir do que viam e experimentavam na Antiga Aliança. Então, a Antiga Aliança apontava para a nova aliança. A Antiga Aliança era um trabalhar de Deus no meio do seu povo até que chegasse a nova aliança, não é?
E por que foi preciso esperar? Vamos fazer aqui essa pergunta para os universitários que nos assistem. Por que foi preciso esperar, né, tanto tempo? Por que é que Jesus não nasceu, sei lá, ali, imediatamente, né? Adão pecou, o pecado entrou no mundo por um homem, então tem que vir a salvação por meio de um homem também. Por que Jesus não nasceu? Por que esperou tanto tempo? Né? Surge esse tipo de pergunta. Hoje o pessoal questiona muito, né? Então, por que teve que demorar tanto tempo? Responde aqui para nós nos comentários. A relação entre as duas alianças começa com a indicação de que, embora cada uma delas tenha suas peculiaridades e propósitos, é possível identificar a advertência para que haja dedicação em fazer o bem, em claro alinhamento com o ensinamento de Jesus. O escritor aos Hebreus informa que a antiga aliança serviu de sombra para a nova, e que esta é superior àquela, pois possui melhores promessas. Vamos abrir aqui a palavra de Deus em Hebreus, capítulo 8, versículos 5 ao 7. A partir do 4. Porque se ele estivesse na terra, não devia ser sacerdote, visto que há sacerdotes que oferecem dons segundo a lei, que servem ao exemplo e sombras das coisas celestes, como Moisés foi admoestado por Deus quando estava prestes a construir o tabernáculo. Ele diz: olha, cuidem fazer todas as coisas de acordo com o modelo que no monte se te mostrou. Mas agora ele alcançou um ministério mais excelente, quanto também ao mediador de um melhor pacto que foi estabelecido sobre melhores promessas. Falando aqui de Jesus, não é? Porquanto, se o primeiro pacto fora sem defeito, nenhum lugar se teria buscado para o segundo. E achando falta neles, ele diz: eis que virão dias, diz o Senhor, em que eu farei um novo pacto com a casa de Israel e com a casa de Judá. Tá? Então o primeiro pacto, a primeira aliança, aponta para o segundo pacto, para a segunda aliança. Tá? Então você tem promessas divinas aí em todas as nas duas alianças. Tá? Você tem também a confirmação exterior. No caso da antiga aliança, o arco nas nuvens e a circuncisão, além da ceia do Senhor, né? E tem promessas que foram perfeitamente cumpridas em Cristo. Promessas da antiga aliança foram perfeitamente cumpridas em Cristo, não é? E na nova aliança, promessas se cumprirão, porque Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então fica evidente, tanto pela essência como pela presença da promessa, que as duas alianças estão intimamente ligadas. Uma é superior à outra, porque a outra, por exemplo, Hebreus vai deixar muito claro isso, que na primeira aliança, o sacrifício oferecido eram animais, era o sangue de animais, que era incapaz de perdoar pecados. Mas a nova aliança, ela traz como elemento salvador o sangue de Cristo Jesus, de um cordeiro imaculado e sem mancha. Então, os sacrifícios da antiga aliança apontavam para a nova aliança. Por isso que quando Jesus aparece, João Batista diz: eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Tá? Muito bem, tópico 2, se você não se inscreveu no canal ainda, inscreva-se, ative as notificações, dá like e deixe o comentário que é importante para nós. Doutrinas litúrgicas. O que eram? As doutrinas litúrgicas também são identificadas como leis cerimoniais. Essas leis regulamentaram o sistema de ritos, ordenanças e cerimônias, inclusive na oferta de animais em sacrifício a Deus, inicialmente no tabernáculo e depois lá no templo. Além dos sacrifícios de animais, as leis cerimoniais consistiram em holocaustos e observâncias de festas religiosas. Tá? Portanto, elas se constituem tanto de ordenanças como de sacrifício de animais, e com elas, a intenção de Deus foi a de normatizá-las, o que ocorreu enquanto Israel peregrinou no deserto
e momentos antes da construção do tabernáculo, com vista à organização das ações. Portanto, por meio dos ritos, das ordenanças e das cerimônias que juntos formaram as doutrinas litúrgicas, Deus revelou o seu caráter santo e exigiu o mesmo do seu povo. Tá? Então, o que Deus está fazendo ao estabelecer as leis, os rituais, os sacrifícios, o holocausto? Ele está se revelando como um Deus santo. E ele também está revelando como o seu povo deve se comportar diante dele. Ele também está ensinando o seu povo a cultuá-lo, a adorá-lo, a reverenciá-lo, a obedecê-lo. A liturgia cerimonial tinha o propósito de fazer com que o povo concentrasse sua atenção em Deus. Tá? Então, vamos aqui abrir um parênteses aqui e fazer uma pergunta. A liturgia é importante no culto? A liturgia, a organização, ela é importante no culto? Nós temos hoje uma liturgia, não temos? Nós temos uma liturgia. Estou gravando esta aula no dia 7 de janeiro, agora são 16h59 da tarde, daqui a pouquinho estamos saindo para o culto. Vou até falar para lembrar minha esposa, culto começa às 6! E veja que nós temos uma liturgia, né? Nós temos uma liturgia. Por exemplo, nós temos os 3 hinos da harpa, nós temos a leitura oficial, nós temos uma oração, nós temos os departamentos que cantam, aí depois nós temos a pregação da palavra e o apelo. Nós temos uma liturgia. A liturgia é importante? Claro que a liturgia é importante. Agora, a liturgia não pode engessar o culto. A liturgia não pode determinar o que o Espírito Santo vai fazer no culto ou não. A liturgia, ela é uma questão organizacional. Mas a igreja precisa estar conectada espiritualmente para que o Espírito Santo tenha plena liberdade de atuar no meio da nossa liturgia. Porque o grande perigo da liturgia é quando ela engessa o culto. É quando, priorizando a programação do culto, não há espaço para o Espírito Santo agir, para o Espírito Santo tocar, principalmente no nosso meio pentecostal. Eu tenho notado ultimamente que nos nossos cultos quase não tem glorificação. Porque tem culto que ele é preenchido, é 2 horas de programação. Então sempre tem alguém cantando, sempre tem alguém falando. Então vamos ouvir o coral. Sabe aquele tempo em que o coral levanta, se prepara, se arruma? Aquele momento, silêncio no culto não é ruim. Só que tem gente que não gosta de silêncio. Silêncio não é ruim. Silêncio pode ser reflexão. Silêncio pode ser concentração. Entende isso? Então, nós temos que tomar cuidado para que a nossa liturgia não atrapalhe a livre manifestação do Espírito Santo no nosso meio. Nós temos que tomar cuidado para que a nossa programação não atrapalhe o mover do Espírito Santo no nosso meio. Não, mas eu programei isso, tá? Você programou isso. Aí alguém vai dizer assim, mas então o Espírito Santo dá uma programação e depois muda no meio do culto. Não é que ele mudou no meio do culto. É que o elemento igreja só aparece no momento do culto. Então, você pode preparar uma mensagem de uma forma, no seu quarto, no seu escritório, no seu cantinho, com a ajuda do Espírito Santo. Ok, só que a igreja não está ali. Eu vou pregar daqui a pouco. A igreja não está aqui. Então, pode acontecer algo no caminho, que eu enxergue algo dentro da palavra que eu vou ministrar esta noite, que eu ainda não enxerguei. Pode acontecer algo durante o culto. Alguém pode cantar um louvor, alguém pode dar uma palavra. Dentro desse aspecto, quando a pessoa diz assim, irmãos, eu tinha preparado uma palavra, mas ao chegar aqui Deus me deu outra. Não é que o Espírito Santo se confundiu. Não.
é que o elemento igreja trouxe algum material, algum elemento que só aparece na hora do culto, só aparece diante da igreja. Então, a liturgia, ela é necessária. Vou abrir esse parênteses aqui, já vou para o tópico 3 para encerrar. A liturgia é necessária, mas ela não pode engessar o culto. A liturgia serve para que as pessoas se concentrem. E outro detalhe, a liturgia só é eficiente quando ela direciona o culto para Deus. Senão ela não passa de programação, de evento. Então a liturgia no culto é para que as pessoas se concentrem no culto a Deus. Entendeu? É para isso que serve a liturgia. É para isso que serve a organização. Tá bom? Muito bem. Tópico 3 vai falar de doutrinas morais. Doutrinas morais. E responde aqui para nós nos comentários. Você acha importante a liturgia no culto? Você gosta da nossa liturgia? Tem igrejas que tem outras liturgias. Não é? O culto começa, é uma oração, 40, 50 minutos a igreja de pé cantando, adorando a Deus, faz a oferta e já entra para a palavra. Na nossa liturgia, nós tem igrejas que tem mais de 10 departamentos ali que cantam no culto, não é? No domingo à noite, não é? Quando quem está direcionando o culto é ágil, é dinâmico, o culto realmente flui. Mas tem gente que engessa o culto, que atrapalha o culto, que fala toda hora, não é? E a liturgia não tem essa ideia, essa proposta, não. A liturgia, ela serve para trazer bom andamento ao culto e concentrar as pessoas no culto a Deus. Doutrinas morais, uma análise introdutória. As doutrinas morais são parte da aliança de Deus com o seu povo. Embora sejam importantes, essas doutrinas não possuem propósitos de salvação, pois esta é obra da graça de Deus e somente pela fé em Jesus Cristo podem ser alcançadas. Sendo assim, elas são perfeitas, eternas, imutáveis, e por meio da obediência a elas que Israel foi mantido como povo de Deus e pôde refletir a santidade divina. Essas doutrinas têm relação direta com os 10 mandamentos e juntos regulamentam o exercício da justiça, o respeito mútuo entre as pessoas. Em síntese, as doutrinas morais exprimem parte da lei de Deus, que nas palavras do apóstolo Paulo é santa, e como expressão da vontade divina ela é boa, agradável e perfeita. Tá? Então as doutrinas morais não salvam, elas são para os salvos. Não é? A salvação é pela graça, ok? Mas uma vez que você é salvo, você vai obedecer a palavra de Deus, você vai procurar fazer a vontade de Deus, não para ser, mas porque você já é. Não é? É como aqui, só abrindo de novo um parênteses aqui, hoje teve uma discussão na sala de aula sobre o batismo, não é? Tem que batizar ou não batizar? Se a pessoa aceitar Jesus não batizar, ela vai para o céu, só vai para o céu se for batizado, se não deu tempo de se batizar, e fica aquela coisa. Gente, nós precisamos olhar a palavra de Deus, o que está escrito na palavra de Deus. A palavra de Deus diz, quem crer e for batizado. O batismo salva? Não, mas é para os salvos. Logo, quem crê não se recusa ao batismo. Quem se recusa ao batismo não creu. Entendeu? Não creu. Ele aceitou, ele se simpatizou com o evangelho, achou uma filosofia legal, mas não creu. Ou ele não foi apresentado e discipulado corretamente. Também tem essa outra questão. Mas quando a pessoa é apresentada ao evangelho de Jesus, ela vai se adaptar à palavra de Deus e ela vai cumprir as ordenanças, as doutrinas bíblicas. Não para ser salva, porque a salvação é pela fé em Cristo, ela já creu. Então, ela, por ser salva, por acreditar e crer e entregar a sua vida para Jesus Cristo, então ela vai seguir o caminho da palavra de Deus e ela vai observar as doutrinas bíblicas. O principal propósito das doutrinas morais é advertir o povo de Deus a não pecar. Princípio repetido pelo apóstolo João. Vos escrevo para que não pequeis. Enquanto as doutrinas cerimoniais apontavam para Cristo, as morais lembram o ser humano sobre a sua condição do pecador e convidam-no a buscar a solução em Deus. As doutrinas morais visam também guiar o crente ao conhecimento da vontade de Deus e a viver em santidade.
Amém, meus amigos? Coisa linda, coisa do céu, aula gloriosa, aula maravilhosa. Obrigado por nos acompanhar. Próxima aula falaremos sobre o cativeiro motivado pelo desprezo ao ensino. Forte abraço, que Deus abençoe vocês. Assista, curta, compartilhe, inscrevam-se no canal. E até o nosso próximo encontro. Que Deus abençoe todos vocês. Ótimo 2024. Deus abençoe.